Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada sobre as políticas de segurança da informação da Azaptec. Para quem acompanha de perto o dia a dia de uma operação tecnológica, sabe que entender profundamente as diretrizes de segurança é simplesmente fundamental. A ideia hoje é abrir os documentos oficiais e estruturar exatamente como funciona esse ecossistema de proteção. Afinal, manter o foco nessas regras é o que garante não só a integridade das operações, mas o sucesso de todo o ambiente de trabalho. Bom, vamos direto ao ponto. A base de tudo isso é o Manual do Sistema de Gestão de Segurança da Informação. E olha, não é só uma formalidade burocrática, tá? É um arcabouço oficial desenhado para proteger os ativos mais valiosos da empresa, garantindo ao mesmo tempo um ambiente colaborativo e seguro. Sem essas regras muito bem definidas, a inovação e a segurança simplesmente não têm como coexistir. A nossa rota de hoje é bem direta e passa por 4 pontos. 1. Direitos autorais e código-fonte. 2. Uso de equipamentos corporativos. 3. Restrições de dados e mídias. E 4. Sanções disciplinares previstas. Parte 1. Direitos autorais e código-fonte. Numa empresa focada em tecnologia como a Saptec, a propriedade intelectual e os códigos-fonte das aplicações são, literalmente, o coração do negócio. Esse é um valor imensurável que exige proteção absoluta e toda essa proteção vem direto de uma política específica, a POL ASP 036. É ela que dita conduta sobre tudo aquilo que é de propriedade e exclusiva da empresa. Essa política define nos mínimos detalhes o que é uma violação. Por exemplo, o uso indevido é usar qualquer marca, patente ou segredo comercial sem aquela autorização por escrito da alta direção. Já a exposição ou cópia é acessar, modificar ou compartilhar código-fonte protegido sem permissão. E aqui entra uma regra de ouro: tentar remover dados, transferir qualquer material para outras mídias não autorizadas ou repositórios externos é terminantemente proibido. A propriedade intelectual não sai do ambiente controlado. Ponto final. Então, o ponto crucial é o seguinte: qualquer código desenvolvido internamente pertence única e exclusivamente à empresa. O que isso significa na prática? Que, sob nenhuma circunstância, o código-fonte pode ser levado ou usado em projetos pessoais ou externos. Para fazer algo assim, precisaria de uma aprovação explícita e por escrito do Comitê de Segurança. A linha entre o que é da empresa e o que é pessoal precisa ser absoluta. Parte 2. Uso de equipamentos corporativos. Como o equipamento corporativo é a principal porta de entrada para essa propriedade intelectual, o controle sobre ele é super rigoroso. O que é ou não aceitável fazer com esses ativos é governado por outra diretriz, a POL SP 015. Todo o ecossistema, desde o notebook até o celular fornecido pela empresa, cai sobre as regras desse documento. Isso ilustra perfeitamente a fronteira que a Azaptec exige. De um lado, o que é permitido. Equipamentos corporativos são ferramentas de trabalho apenas para assuntos profissionais e nada de uso pessoal. Do outro lado, o que é estritamente proibido. Usar computadores ou aparelhos pessoais para resolver atividades da Azaptec. Não importa se é urgente ou mais conveniente, dados da empresa nunca podem ser armazenados em máquinas pessoais. E detalhando um pouco mais, as regras operacionais não deixam margem para dúvida. Arquivos pessoais não entram no ambiente corporativo. Se forem encontrados, podem ser deletados sem aviso. E como a gente falou antes, tentar remover dados dos equipamentos, seja passando por um pendrive, um HD externo ou uma nuvem pessoal, é uma violação gravíssima. Além disso, manutenção é só com o suporte de TI oficial, e tentar fazer varredura de rede ou acesso não autorizado é pedir para ter problema sério. Parte 3. Restrições de dados e mídias. Agora, o foco muda um pouco e vai para os dados em si. Como a gente manuseia e eventualmente destrói essas informações? A base de tudo isso é a Fundação da Segurança da Informação na Empresa, a POL SP 003. É esse documento que alinha as operações aos padrões internacionais mais rígidos, tipo a ISO 27001. E essa política traz proibições bem firmes. Nada de baixar materiais protegidos por direitos autorais e muito menos instalar softwares não homologados nas máquinas de trabalho. Sabe aquela história de baixar um programinha rápido na internet porque ajuda no dia a dia? Não pode. Toda ferramenta nova tem que passar por uma homologação formal de segurança. E tudo funciona no princípio do menor privilégio. O acesso é liberado apenas para o que é estritamente necessário para o trabalho e nada mais. Outro ponto fascinante é o ciclo de vida da informação. A gente não pode simplesmente jogar um dado confidencial na lixeira do Windows e achar que está tudo certo. Existe um procedimento para tudo.
Documentos impressos são triturados, equipamentos eletrônicos passam por um reset de fábrica pesado antes de qualquer descarte, e informações digitais precisam ser apagadas usando ferramentas específicas que garantem que não tem volta. Destruir o dado é tão sério quanto criar o dado. Parte 4. Sanções disciplinares previstas. E aí chegamos na parte das consequências. O que acontece quando essas diretrizes não são seguidas? Para entender as sanções tanto do ponto de vista do RH quanto do lado jurídico, a gente volta lá para a política de ASP 036. É ela que classifica os comportamentos e diz exatamente o que acontece em caso de quebra de regras. A política mapeia tudo com base na proporcionalidade. Infrações graves, como copiar código-fonte sem permissão, podem render suspensão sem pagamento e muito treinamento obrigatório. Agora, as infrações muito graves, tipo usar intencionalmente uma patente da empresa ou remover códigos para usar fora, aí a história muda. Nesses casos, a sanção prevista é a rescisão imediata, a famosa demissão por justa causa. E a política deixa claro, a empresa pode buscar reparação legal, cobrar multas e exigir indenização por qualquer dano causado. É coisa séria. Mas vamos em frente para ver como isso se desenrola na prática. Não é um processo arbitrário, tem um rito claro. Primeiro, rola a identificação e o reporte para o Comitê de Segurança e para o RH. Depois, abre-se uma investigação de verdade, onde todo mundo é ouvido para garantir uma defesa justa. Só depois dessa análise cuidadosa dos fatos é que a punição proporcional é aplicada. O que traz a gente para uma reflexão final muito importante. Analisando todas essas regras sobre proteger o código-fonte, não usar equipamentos pessoais, não remover dados para outras mídias e as sanções rigorosas, como o cumprimento de tudo isso garante o futuro operacional da Asatec? A verdade é que estar em conformidade não é só para evitar uma demissão por justa causa, é a base absoluta da segurança de todos. O compromisso com essas políticas é o que mantém a confiança dos clientes de pé e garante o futuro tecnológico da empresa. Definitivamente uma reflexão que precisa estar no nosso radar todos os dias.